apresentar o nosso convidado. Túlio Franco é psicólogo, mestre e doutor em saúde coletiva pela Unicamp, pós-doutor em ciências da saúde pela Universidade de Bolonha, Itália, professor associado do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, pesquisador convidado do Centro de Estudos e Pesquisas em Saúde Internacional e Internacional da Universidade de Bolonha, Itália, membro titular da Comissão de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Saúde, líder do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos e Trabalho de Subjetividade em Saúde, Letras, CNPq, UF, e do Observatório de Estudos do Trabalho, Cuidado, Educação e Saúde pela UF, membro do Laboratório Ítalo-Brasileiro de Formação, Pesquisa e Prática em Saúde Coletiva, além de ser coordenador nacional da Rede Unida. Ô, Túlio, está dando para ouvir? Está passada a palavra. Está dando para ouvir. Bom, pessoal, boa tarde. Eu queria inicialmente dar os parabéns a quem organizou esse encontro aqui, né? Eu estou vendo principalmente o Herbert Tadeu, o Álvaro Palha, não sei se alguém mais, mas acho, como a Ana acabou de falar, acho fundamental, importantíssimo, né? Que a gente mesmo em isolamento social, para nos defendermos, defender os outros, a gente possa se encontrar numa situação tão crítica que nós estamos vivendo. Então, eu agradeço também o convite para estar nesse encontro. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o momento que a gente vive. Eu queria cumprimentar todas as pessoas, né? Mandar um abraço aqui para o Ramadier Uribe, que eu conheci lá no Chile e que tem importante trabalho lá. E ele talvez possa falar disso para a gente depois. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse momento, né, do Covid-19, especialmente depois voltando para o trabalho da psicologia junto à saúde indígena. Mas eu queria dizer que quando esse novo ser, né, que o vírus é o SARS-CoV-2, quando esse novo ser aparece no planeta aí no final de 2019, e ele começa a ameaçar gravemente a vida e a saúde das pessoas, nós já vimos, por muitos anos, experimentando o que eu vou chamar de políticas de morte no planeta a partir de vários governos que se instituíram aí na última década, né? Ou seja, as necropolíticas, para usar a expressão do filósofo camaronês, né, o Achille Mbembe. Nós sempre vivemos, durante a história nossa, é uma história de necropolíticas, é uma história de morte, é uma história de agressões, é uma história de violência, né? A colonização dos nossos territórios no Brasil, na América Latina, em vários outros lugares, é uma história de absoluta crueldade com os povos que aqui habitavam. A história com as populações de rua, a população LGBT, é uma história de necropolítica, de violência, de morte. Então, nós vivíamos isso, mas, particularmente nesse momento, o liberalismo que se impõe com muita força a partir de certos governos centrais, né, na Europa, nos Estados Unidos e América Latina, esse liberalismo ele vai se reorganizar, vai se reestruturar, no sentido de compor, né, o que vários autores vão chamar de precariado, quer dizer, uma legião de trabalhadores precarizados. E é uma precariedade desses trabalhadores institucionalizada. Não é precariedade informal, à margem da sociedade, mas é uma precariedade constituída, autorizada e dentro do sistema econômico. E que muitos vão chamar de uberização, que é uma legião de trabalhadores escravizados pelo seu próprio trabalho, trabalham 15, 20 horas por dia, e sem nenhuma proteção social, né? Então, o que nós vamos observar é que quando nós estamos aí, tudo isso são políticas de morte, são necropolíticas instituídas, implantadas pelo sistema econômico atual, o capitalismo. Quando chega
o Covid-19, e aí que é uma ameaça iminente à saúde e uma ameaça iminente à vida, o que nós vamos observar? A gente vai observar uma exacerbação das necropolíticas que já existiam, elas vão se revelar mais intensas. Então, o Covid-19 não é um evento novo que revela necropolíticas, ele exacerba necropolíticas já existentes. Então, quando os governos vão tomar decisões, eu posso citar aqui, por exemplo, a Itália, posso citar a Espanha, e a grande controvérsia que nós temos hoje no Brasil, decisões de proteção das suas populações, por exemplo, a questão econômica ela aparece em primeiro lugar para tomar essas decisões. Então, o que é a catástrofe italiana do Covid-19? A catástrofe italiana foi ativada por decisão de não fazer o isolamento social total por uma questão econômica. O comércio, a indústria não podia parar. Da mesma forma, a Espanha, da mesma forma, os Estados Unidos. É catastrófico também. E há grande debate no Brasil hoje. No Brasil hoje nós estamos para viver uma grande tragédia, porque o isolamento social ele está frágil, em função de que o governo central, o presidente é contra o isolamento social, o Ministério da Saúde é a favor, mas o presidente ser contra fragilizou o isolamento social, fragiliza. Então, essas decisões são tomadas o quê? São tomadas para um sentido que as pessoas têm, que esses governos têm, que as vidas não têm o mesmo valor. As vidas têm valor diferente. Então, se você pega para analisar grupos sociais diferentes do modo de vida convencional, ocidental, cristã, branco, você vai ver que esses grupos que têm esse modo de vida diferente são grupos em que, para esses governos, a vida tem menor valor. Podem ser expostos à morte, por exemplo, e à doença. Porque já eram expostos anteriormente à doença, à violência e à morte. Pega, por exemplo, população de rua. É um desses grupos. Você pega a população LGBT, é outro desses grupos. Você pega os negros com racismo, que é um dispositivo de morte, é outro desses grupos. E você pega os indígenas, que é o nosso tema, é outro grupo. Então, esses grupos, pela condição que eles estão na sociedade, pela construção social, cultural, moral sobre eles, a produção social sobre eles, se tornam grupos analisadores da sociedade que a gente vive. Então, eles revelam, dão visibilidade à enorme violência que esses governos praticam sobre esses povos, mas todos os povos, todos os grupamentos sociais que não se colocam identificado com o modo de ser branco, hétero, cristão, e etc, etc. Então, essas necropolíticas, as políticas de morte que já haviam em curso, com o Covid-19 se exacerbam. E as decisões políticas vão deixar esses grupos muito mais vulneráveis. Grupos de trabalhadores, grupos das pessoas que moram nas comunidades, muito mais vulneráveis. Então, isso é um produto do liberalismo econômico, né? É um produto da sociedade que nós vivemos, que vem com essa produção e, no momento do Covid, isso se exacerba. Então, essa é uma questão importante de nós procurarmos
discutir, porque hoje no Brasil, por exemplo, o que está em debate é justamente isso. Apesar das pessoas dizerem que não há uma contradição entre a defesa da saúde, da vida e a defesa da economia, mas, na verdade, o que o regime está colocando é justamente essa contradição. E caberia ao Estado, para defender a vida, fazer o que alguns governos estão fazendo, né? Que é, como o governo da Argentina, como o governo da Venezuela, garantir renda suficiente às pessoas, o tempo necessário para se isolarem socialmente e deixar a onda epidêmica passar e retornar em absoluta segurança ou em mais segurança para o meio social. Então, essa renda ela é destinada não só a trabalhadores, mas também ao pequeno empresário, ao médio empresário, que precisa de recursos para a continuidade da sua atividade posterior à epidemia. Então, isso significa colocar o Estado e os recursos existentes no Estado a serviço da defesa da vida. E essa é a grande questão no Brasil hoje, né? Então, quando a gente vai para o cotidiano, então, o nosso cotidiano, né, das práticas em saúde, das práticas com a população indígena, esse cotidiano ele precisa refletir uma questão de princípio, que é a defesa da vida, independente de qual vida que seja, né? E aí, no caso da relação com os indígenas, algumas questões me parece que são importantes, né? A primeira questão é que no Brasil é uma coisa muito interessante, né? Que o Viveiro de Castro, eu estava ouvindo ele uma vez, e ele disse o seguinte, que a Constituição brasileira, 1988, pela primeira vez, o indígena brasileiro foi autorizado a ser indígena, porque até então ele não tinha o direito de ser indígena. Por quê? A política indigenista até 88, ela reconhecia o indígena como um estado de civilização inferior ao branco. E que a política indigenista ela era uma política desenvolvida para o desenvolvimento do indígena até chegar a uma condição cultural, a qual o branco está inserido, ou seja, ele era visto como uma etapa do desenvolvimento e não como um povo que se constituía como povo, com identidade própria, modo de vida próprio, cultura própria, e que isso era a sua vida, a sua existência, e deveria ser respeitado, e tinha esse direito, e deveria ser, inclusive, protegido, né? A Constituição de 88, ela consagrou isso, esse reconhecimento do indígena como povo, como cultura, como civilização, com pertencimento a essa multiplicidade que deve ser a nossa sociedade, que deveria ser protegido pelo Estado. O que nós vivemos hoje? O que nós vivemos hoje no Brasil é justamente um retorno e um retrocesso à Constituição de 1988. As políticas, elas são políticas contra o povo indígena. Assim como é contra o LGBT, assim como é racista, né? Assim como é contra a população de rua, etc. Então, nós precisamos ter clareza do momento em que nós estamos vivendo nesse sentido. Então, é preciso a gente olhar as práticas de saúde indígena junto aos indígenas. Nós precisamos observá-la com muita delicadeza, porque quem sabe do indígena é o indígena. Nós temos que compreender, por mais formação que nós temos, quando nós estamos diante do indígena,
nós somos aprendizes e ele é o mestre, ele que vai me dizer como eu posso ajudá-lo, porque ele é que sabe da sua vida, ele que sabe da sua existência, ele que sabe da sua subjetividade, da sua cultura, dos seus desejos. Então, os parâmetros de reconhecimento do indígena são diferentes dos parâmetros de reconhecimento de uma outra pessoa que eu vou lidar, por exemplo, com o tema da psicologia, ou da medicina, ou da antropologia, ou qualquer coisa. Então, essa delicadeza na relação, ela é algo absolutamente importante, né? Nós temos que sair da nossa soberba de técnicos e encontrarmos no indígena o mestre, nosso mestre, o qual nós vamos aprender, e aprender, inclusive, a ajudá-lo. Aprender com ele. Isso eu acho que é absolutamente fundamental. Eu fico pensando, por exemplo, como lidar com a questão de saúde mental com o indígena. Porque o delírio, a produção delirante no indígena pode não ser uma questão de um transtorno como nós entendemos no branco. Tem um livro muito interessante, escrito inclusive por um amigo meu, que esteve imerso nas populações indígenas na Amazônia, chama Psicotrópicos, que ele fala do uso de plantas medicinais alucinógenas pelos indígenas. E que se os rituais fossem um ritual aqui na cidade, eles seriam todos presos, internados em manicômios, mas eram rituais absolutamente associados à sua natureza. Então, os parâmetros da psicologia que nós aprendemos muitas vezes não vão servir para lidar com o indígena. Então, quais são os parâmetros psicológicos para lidar com o indígena? Ele vai nos ensinar. Por isso a delicadeza na relação. Sabe? Assim como num tempo passado, né, as pessoas que deliravam eram entendidas como pessoas, divindades, que tinham capacidade de conversar com os deuses, porque o louco é uma invenção humana do século XVII para o século XVIII para o XIX. A loucura é uma invenção da medicina. Até então, era algo da natureza. Primeiro, divindades, depois demônios, mas algo da natureza. Quando a psiquiatria toma a loucura como objeto científico, é que ela declara que é uma doença, então cria-se a loucura. Ela é inventada, né? Por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, eu acho que essa questão, né? Essa delicadeza no trato com o indígena, saber que nós somos aprendizes na relação com eles, tentar compor com essa delicadeza, eu acho algo, vamos dizer assim, que pode direcionar a nossa prática, né? Pode direcionar nossas análises, nossas observações. Então, nós temos, já terminando, né, para não alongar muito, nós temos duas dimensões importantes assim, de reflexões. Né? Uma primeira, que é o momento que a gente vive. Como enfrentar as políticas de morte, as necropolíticas vigentes, né? E enfrentar com políticas de produção de vida. Esse é um primeiro aspecto. Né? E segundo, como lidar no cotidiano, na relação, no encontro com o indígena. Como operar essa delicadeza do encontro e compor, né, com aquilo que ele tem, aquele tudo que ele tem para nos ensinar, e que vai nos tornar muito mais potentes para cuidar, muito mais potentes para proteger, muito mais potentes para ajudá-los. Né? Então, eu queria lançar algumas reflexões que não vão fechar um pensamento, uma ideia, ou concluir nada, mas é para fazer parte do nosso debate. Valeu, gente!